Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Hoje eu irei entrevistar Sâmia Cabral, zootecnista com mestrado em produção animal tropical. E o tema da nossa entrevista será a importância da utilização da forrageira na integração lavoura-pecuária. Sâmia Cabral, mais uma vez estamos juntos, tudo bem? Opa, Divino, como é que tá? Tudo bem? Mais uma vez por aqui, né? Que bom. Mas é assunto de qualidade, né? Toda vez que tem assunto bom, a gente tem que trazer para as pessoas, né? Assunto de qualidade e assunto bem atual, né? Pois é, e eu achei bacana, Sâmia, até eu fiz questão de fazer essa entrevista contigo, porque você acabou de lançar um e-book falando de ILP, né? E vamos só falar rapidamente, no final nós vamos passar o link para o pessoal baixar o e-book e tal. Vamos só rapidamente falar o que é esse e-book, o que ele traz de conteúdo, para a gente já entrar aqui na nossa entrevista, no nosso assunto diretamente. Isso, o e-book ele é uma guia para integração lavoura-pecuária e nós fizemos esse e-book baseado em questões práticas, que com a nossa vivência do campo, a gente conseguiu perceber que era uma necessidade. Então, assim, são questões bem voltadas para o campo, né? Apesar de que esse material ele serve tanto para quem é produtor, como pesquisador, professor, os próprios alunos, mas ele foi produzido com o objetivo de tentar sanar algumas dúvidas que às vezes o produtor encontra no seu dia a dia ali, né? Perfeito, ele ficou muito didático, muito bom. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. A intenção era passar essa linguagem mais simples mesmo, uma linguagem mais didática, de forma que fosse bem proveitoso, né? Para todo mundo que tiver acesso a esse material. E é disso que eu gosto. Aqui no programa a gente gosta de falar nessa linguagem bem didática, bem simples, bem descomplicada. Mas vamos lá, afinal de contas, o que é ILP? Isso aí, a integração lavoura-pecuária, como o próprio nome diz, ela associa culturas anuais, que pode ser grão ou fibra, com a cultura pecuária. Então, são culturas anuais integrando o animal, por exemplo, que no caso é a parte pecuária. Então, com um bom planejamento, a integração lavoura-pecuária proporciona que o produtor, que o agricultor consiga fazer até 3 safras dentro do mesmo ano safra, né? Então, se ele tiver um bom planejamento de espaço temporal, ele consegue, através da ILP, integrar culturas anuais com pastagem, né? Com a pecuária. Só para o pessoal entender direitinho, eu perguntei o que é ILP. ILP é integração lavoura-pecuária. Só para ficar mais fácil, né? Por isso que a gente fala ILP. Isso. A integração lavoura-pecuária é algo novo, é algo que já vem de muitas décadas. Como é que começou a ILP? Então, a integração lavoura-pecuária, a utilização desses sistemas integrados, eles já está aí sendo utilizado há um bom tempo, né? Então, desde o final da década de 80, a Embrapa já está aí fazendo pesquisa nesse sentido, só que agora, ao longo dos anos, né, em especial nessa última década, esses sistemas, não só ILP, mas a ILPF também, que integra floresta, né, que integra árvores, tomou força maior. E é bem interessante essa questão de quando tudo começou, porque a própria Embrapa lançou um livro que conta essa história. E só uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, mas os sistemas que são mais citados aí, começou com os experimentos na década de 80, e o sistema Barreirão foi lançado em 1991, e foi aqui no Goiás,
que começou essas experimentações, né, por parte da Embrapa. E um outro sistema que é bem utilizado, que é o sistema Santa Fé, que é o sistema de plantio direto, né, plantio em palhada, que foi iniciado aqui pertinho da gente, aqui, né, pertinho de Rio Verde, em Santa Helena. Então, o próprio nome do sistema Santa Fé faz a alusão ao nome da fazenda, né, que é a Fazenda Santa Fé, que ele foi posteriormente lançado em 2001. E daí para frente, em 2010, teve Santa Brígida, que foi também no Goiás, né, Ipameri, no Goiás. Então é isso, a história vem desde antes, né, como os próprios pesquisadores da Embrapa falam, no Mato Grosso já tinha uma turma fazendo isso também, uma pequena parcela de produtores desde a década de 80, só que eles não tinham lançado, não tinham transferido essa informação. E a Embrapa conseguiu, com esses resultados, a começar ali do sistema Barreirão, né, em Jamil, aqui no Goiás, começou a lançar esses sistemas. E aí foi quando deu início na integração lavoura-pecuária, né? Então já é uma coisa um sistema que já vem utilizado desde antes, mas agora tomou uma maior força. Esse Goiás nosso, ele tem muita história, viu? E a agricultura, a pecuária tem avançado muito no Brasil, graças muito ao trabalho desenvolvido aqui em Goiás e no Centro-Oeste como um todo. Essas pesquisas, Sim. elas fizeram com que houvesse alguma mudança no sistema desde a década de 80 até hoje? Mudou muita coisa de lá para cá ou basicamente é a mesma coisa? Não, acredito sim que mudou. O formato de produzir isso, né? Cuidados com o solo, cuidados com qualidade de semente. E tanto é que agora ela criou mais espaço, criou mais força, justamente porque a pesquisa conseguiu mostrar mais resultados, melhor produtividade, melhor resultados quando a gente fala de saúde do solo. Enfim, a pesquisa com certeza contribuiu e trouxe aí uma melhor visão de como utilizar esse sistema, né? E esses resultados consolidados ao longo do tempo, eles melhoraram? Sim, por exemplo, a gente pode citar produtividade, que é uma coisa que o produtor gosta de ouvir, que é o que vai gerar o lucro aí no final das contas, né? Então, esses resultados, essas pesquisas ao longo dos anos, eles conseguiram promover métodos de fazer essa utilização, métodos de integrar culturas diferentes e que no final isso reverte em maior produtividade, por exemplo, maior produtividade na soja, maior produtividade no milho, no algodão e até mesmo em arrobas por hectare, né, quando integra o animal, que é a parte pecuária. Agro e Prosa. Samuel, hoje existe aquela preocupação muito grande com a preservação do meio ambiente. O Brasil vira e mexe, ele é criticado lá fora e cobra-se muito do nosso país, até mais do que de qualquer outra nação produtora de alimentos no mundo. A integração lavoura-pecuária, ela é ambientalmente e economicamente sustentável? Divino, eu diria que sim, é o que os resultados mostram. Então, por meio da integração lavoura-pecuária, a gente consegue fazer a melhor gestão do uso dos recursos naturais, melhor gestão do uso da água, do uso do solo, e isso com certeza torna a integração, os sistemas integrados, como um sistema que é viável ambientalmente e economicamente falando. A gente já citou maior produtividade. Então, o sistema de integração ele não é mais barato para fazer, mas ele se torna economicamente, o custo dele não é mais barato, mas ele se torna economicamente viável, porque isso vai ser revertido em maior produtividade e melhor construção do perfil do solo, por exemplo. E isso economicamente vai ser viável depois que o produtor consegue colher numa mesma área mais arrobas por hectare,
mais sacas, tanto de soja como de milho por hectare. Então, esse sistema ele se torna economicamente viável e também ambientalmente viável. Para aquele produtor que quer implantar a integração lavoura-pecuária, como que deve ser o planejamento inicial? O planejamento desse sistema é indicado que, para quem não faz ainda, utilize uma área menor, uma área piloto, para iniciar, e aí, ao longo do tempo, o produtor consiga aumentar essa área, né, porque exige questão de capitalização, primeiramente, exige uma questão de treinamento de pessoas para essas diversas funções que vão ser realizadas dentro desse sistema. Então, o produtor ele tem que entender um pouco de produção de grãos, de manejo de pastejo, porque vai integrar a agricultura com a pecuária, né, que é o que a gente vem falando. Então, ele precisa de pessoas treinadas que consigam fazer isso. O professor Moacir, ele sempre cita que, para começar, de preferência, o produtor utilize uma área que está menos degradada, porque essa área menos degradada ele vai conseguir um retorno mais rápido, e aí posteriormente ele vai conseguir também cuidar das outras áreas que estão mais degradadas, né? Então, se ele começar pela área mais degradada, ele vai demorar mais ter esse retorno. Então, na área menos degradada, esse retorno chega mais rápido, e aí, com o tempo, ele vai reformando toda a propriedade dele. Então, é necessário alguns cuidados nesse sentido, capitalização, pessoal treinado, iniciar por uma área piloto, uma área menor, por áreas que estão menos degradadas, para gerar esse retorno, esse resultado mais rápido. E eu acho que, por fim, o objetivo, né? De onde o produtor está saindo e aonde ele quer chegar, né? Em termos de produtividade, de melhoria de solo, enfim. Eu acho que esses são alguns pontos principais para quem quer iniciar aí. Onde é que ele tem que colocar mais dinheiro? Onde é que o investimento é maior? Nesse caso, o investimento inicial, eu diria que já é um pouco mais alto, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar o pecuarista, ele não vai ter, possivelmente ele não vai ter na propriedade dele os maquinários necessários para colher soja, para plantar soja, para colher milho, para plantar milho. Então, aí já é um investimento alto com um custo fixo, com máquinas, né? E isso pode ser tanto alugado, vai depender se vale a pena alugar, dependendo do tamanho da área e da região, ou se vale a pena ele adquirir esses implementos, né? Então, se for o pecuarista, normalmente ele não vai ter, ele vai ter um trator que consegue fazer um plantio de pastagem, enfim. E o agricultor, ele já tem todo esse maquinário de plantio de milho, de soja, de colheita. No entanto, se ele deixa determinados hectares para parte pecuária, ele vai ter que cercar essa área, ele vai ter que colocar coxo, ele vai ter que colocar bebedouro. Então, acho que o início, o gasto maior vai ser nesse custo fixo aí de máquinas, implementos e estrutura, né? Tanto para o pecuarista que quer começar com a agricultura e integrar, como para o agricultor que quer integrar passando pela pecuária. Ô Sam, eu gostaria que você elencasse quais são os principais benefícios da integração lavoura-pecuária. Isso, os benefícios da integração, como eu já citei aqui a respeito de utilizar melhor os recursos naturais, esse acho que é um dos maiores benefícios. E junto a isso, a gente consegue fazer uma construção da fertilidade do solo, na verdade, uma reconstrução do solo. E aliado a isso, a gente tem benefícios infinitos aí, como o incremento do teor de matéria orgânica no solo, né, melhor controle das erosões que são causadas por chuvas e ventos, porque o solo ele vai se manter coberto 100% do tempo, ou quase 100% do tempo. Então, um outro benefício é a descompactação do solo, por parte das raízes da forrageira que vai ser inserida nesse sistema.
A otimização na ciclagem de nutrientes, pelo fato de inserir o componente animal, existe uma maior ciclagem de nutrientes, de fezes e urina do animal que vai ficar ali no solo. Então, existe essa otimização na ciclagem do nutriente. Existe também uma melhora na infiltração e retenção de água. Então, para o solo, para as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, são vários benefícios, como eu citei alguns, e além disso, tem o benefício de produtividade, aumento de produtividade de grão, aumento de produtividade de arrobas por hectare e até mesmo produção de leite, né? Quilos de leite. Então, esses são alguns benefícios aí dos sistemas integrados, né? Uma coisa que me chamou a atenção aqui, que eu lembrei disso agora, o pisoteio dos animais nesse solo, ele não é prejudicial, não? Essa pergunta é bem interessante, porque a gente sempre ouve essa pergunta. Ela sempre chega até nós. E a respeito da compactação do solo, né, por parte do casco, né? Existe, na verdade, uma lenda, viu, Divino, que a inserção do animal no sistema vai prejudicar por conta da compactação. Mas existe já vários trabalhos aí comprovando que isso não existe, não vai promover essa compactação. Mas deixa eu explicar melhor como que isso acontece. Se o manejo do pastejo for feito de forma correta, por exemplo, o que a gente já vem conversando em outras conversas nossas por aqui, colocar o animal no sistema na altura ideal de manejo, retirar na altura ideal de manejo. Então, o solo não vai ficar rapado, ele vai ter uma cobertura ali, isso vai meio que amortecer o casco do animal, então isso vai proporcionar que não gere tanta compactação. Então, isso está muito ligado ao manejo. Se o produtor faz um manejo do pastejo de forma correta, com certeza não vai ter prejuízos em relação à compactação. E um outro fator é que o fator animal inserido no sistema, quando ele começa a consumir a forragem, quando ele começa a fazer esse sistema de pastejo, ele vai estimular o perfilhamento. E quando é dinâmico, quando a planta começa a crescer para cima, ela também está crescendo para baixo em sistema radicular. E esse sistema radicular vai promover a descompactação do solo, vai construir mais canais de aeração que vai favorecer a infiltração e a retenção de água no solo. Então, com o fator animal, são vários os benefícios, né? Além do que existe essa melhor ciclagem de nutriente pelo fato de ter o componente animal, e alguns trabalhos já mostram aí que isso vai melhorar também a produtividade. Então, áreas que têm animal e áreas que não têm, a produtividade é maior para as áreas que o fator animal foi inserido. Então, realmente, isso aí é a conversa que corre por aí, mas não é um fato real. A taxa de lotação, ela interfere de alguma forma ou não? Interfere. Na verdade, foi um fator que eu esqueci de falar, mas o manejo de altura de entrada e saída, a carga animal principalmente, né, que é essa taxa de lotação de acordo com a capacidade de suporte ali da pastagem, então interfere também. Isso é extremamente ligado ao correto manejo do pastejo. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Sâmia, quais são os pontos de atenção necessários para o início da implantação da ILP? Divina, a gente já comentou um pouquinho sobre planejamento, né? É um ponto bem interessante e o produtor tem que estar bem atento a algumas estratégias e forma de investimento, como eu já falei também, de estrutura e implementos e maquinário, enfim. Então, alguns cuidados também de mercado,
o produtor deve estar atento, como está a demanda de mercado. E se ele fosse iniciar agora, ele nem precisaria se preocupar com isso, com essa demanda de mercado para escoar a soja, o milho dele, ou o algodão que seja, a própria arroba aí, nas alturas que está, né? Então, esse estudo de mercado deve ser feito, mas na nossa atual situação, com certeza está valendo a pena fazer isso. Mas que não é, Então, não é uma situação permanente, né? Não é uma situação permanente. Por isso que ele deve fazer esse estudo. Mas o mercado é isso, existe o ciclo de mercado, hora está em alta, hora está em baixa. Outro ponto de atenção é de custos de insumos e logística, porque não adianta o produtor conseguir produzir dentro da propriedade, se ele não consegue tirar esse produto de lá por conta de estrutura, por conta de frete de caminhão, por conta de infraestrutura, na verdade, né, estradas, enfim. Então, é um ponto que deve ser chamado a atenção também. Outro ponto seria a escolha da área e conhecer como que é o perfil dessa área, conhecer a região, incidência de pragas e doenças ali naquela região. Então, esses são alguns pontos que eu destacaria como importante para o produtor se atentar antes de iniciar nesse sistema, né? O que acontece, ou eu poderia até dizer o seguinte, quais são as principais consequências se a estratégia da ILP for conduzida de forma inadequada? Então, se o produtor errar na estratégia, aí quando eu falo errar, eu quero abrir um parêntese aqui, porque todo produtor, todo agricultor, quando a gente conversa a campo, às vezes o agricultor mais experiente que seja, numa safra, ele fez algum manejo, que ele conseguiu tirar alguma coisa de aprendizado que na próxima safra ele já não vai fazer mais. Então, quando eu falo erros, assim, são questões de errar mesmo na estratégia. Por exemplo, ele pode ter uma baixa produtividade de colheita de grão, se a semente que ele escolheu for ruim, se ele não cuidou do perfil do solo, se ele não corrigiu a área, esse tipo de coisa. Por exemplo, a forrageira, já que o nosso assunto aqui é a importância da forrageira. No momento do plantio, no time de plantio, se ele errar, o momento de inserir a forrageira no sistema, a palhada que ele iria utilizar para a plantação no sistema de plantio direto não vai ser adequada, a área vai ficar falhada, ele depois não vai conseguir colocar gado na área, ele não vai ter alimento para o gado na entre-safra, que é o que a gente espera, né, fazer alimento para entre-safra, e posteriormente dessecar essa pastagem, né, essa forragem para fazer palhada. Então, se ele erra, se ele não se atenta aos cuidados com o manejo, por exemplo, ele pode ter um resultado muito ruim, tanto de produtividade como uma formação inadequada da forrageira. Bom, você falou da escolha da forrageira, que pode ser que ele erre. Quais forrageiras podem ser usadas na integração lavoura-pecuária? Isso, existem diversas forrageiras que podem ser utilizadas, tanto braquiárias como pânico, e tem muita gente utilizando também aí as leguminosas, mas em termos de braquiária, o que é mais utilizado aqui no Brasil, sem sombra de dúvida, é o carro-chefe aí, arrozisienses, né? Então entra também o piatã, que é muito utilizado, a braquiária piatã, e tem alguns produtores que utilizam em casos específicos, estratégias específicas, pânicos, como mombaça, às vezes pequeno produtor que vai utilizar a área para gado de leite mesmo, prefere fazer essa estratégia. E existe também um material que é comercializado por nós, da Barenbrug, que chama Mulato 2, é uma braquiária híbrida, cultivar Mulato 2, que tem sido também amplamente utilizado na integração lavoura-pecuária por diversos benefícios que ele consegue proporcionar ao sistema. Quais são os principais pontos de atenção que o produtor deve ter no momento da escolha dessa semente ou da forrageira? Na escolha da semente, primeiramente, o produtor deve se atentar de onde essa semente, de qual empresa que ele está comprando. Essa empresa ela tem que ser registrada pelo MAPA, ela tem que ser uma empresa idônea, para que o produtor esteja
assegurado do produto que ele está comprando. Então, é válido o produtor também, Divino, fazer análise dessa semente, mandar uma amostra dessa semente para o laboratório. O que acontece é que a gente vê muito que quando o produtor compra, ele já quer logo plantar, então às vezes ele não vai, por falta de planejamento, ele não consegue mandar isso para o laboratório para ter ainda o resultado e depois já plantar. Mas o que eu tenho feito aí nas minhas visitas técnicas, eu sempre aconselho os produtores retirar uma amostra dessa semente, fazer uma amostragem e deixar guardado até que tudo dê certo no estabelecimento e que não tenha nenhum problema. Porque, às vezes, o produtor, tudo que ele compra, ele planta. E depois, se dá um problema, ele não tem como se resguardar. Então, uma dica é guardar um pouco dessa semente para se resguardar de um posterior problema. Então, o primeiro passo é isso, escolher uma empresa idônea, né? E falando da escolha da forrageira em si, isso vai estar voltado mais ao objetivo. Se o objetivo é só produzir palhada, ele tem um perfil. Se o objetivo é fazer palhada, pastejo, depois palhada, ele tem um outro perfil. Se o objetivo dele é colocar soja na área e depois utilizar a forrageira por 2 ou 3 anos consecutivos, né? 2 ou 3 safras consecutivas, ele tem um outro perfil de material. Então, a escolha da forrageira, qual cultivar, ele vai escolher, está intimamente ligado com o objetivo dele, né? Deixa eu já aproveitar e dar uma dica aqui, falando em análise. Gente, inaugurou lá em Goiânia agora uma filial do laboratório 3R Lab, que tem um padrão internacional e que faz essas análises aí que a Sâmia está falando que são tão importantes. Então, atenção para isso. E se você chegar lá no 3R Lab e falar assim, olha, eu ouvi lá no programa Morada no Campo que a propaganda de vocês, você vai ter um desconto especial na sua primeira análise, tá bom? Bom, você pode nos passar algumas estratégias que podem ser utilizadas pelo produtor rural, Sâmia? Posso. A estratégia que tem sido amplamente utilizada pelos produtores para fazer essa integração de agricultura com pecuária, né? É soja, plantio de soja em primeira safra, colhe a soja, vem com o plantio de milho, que a gente chama de milho safrinha, mas que na verdade a safrinha, Divino, só abrindo um parêntese aqui... Já virou safrona. Já virou safrona, né? Já é segunda safra. Tem gente que fica chateado se falar safrinha, sabia? Olha, a safrinha, né? A segunda safra, ela quase que 100% da produção de algodão é provindo da segunda safra. E nós já estamos na posição de quarto maior produtor de algodão, né? Pois então, assim, já deixou de ser safrinha há muito tempo. Mas voltando aqui à nossa estratégia, em primeira safra o produtor costuma fazer soja, colhe a soja, já entra com milho, e em terceira safra ele faz a safrinha de boi. Então essa é uma das estratégias mais utilizadas. Outra estratégia que pode ser utilizada é plantar soja em primeira safra. Ao invés de plantar milho safrinha, já entra com a forrageira e aí faz um período de pastejo mais longo, em torno de 4 meses. E posteriormente, quando volta para a primeira safra, com soja. Então, essa também é uma estratégia que pode ser utilizada e é bem interessante porque quando a gente insere a forrageira, não faz o milho safrinha, deixa a forrageira por mais tempo dentro do sistema, a gente promove essa rotação de cultura, né? Porque se fica fazendo sempre a sucessão de soja, milho, boi, soja, milho, boi, soja, milho, boi, ao longo dos anos essa produtividade ela pode diminuir, porque você favorece aí a seleção natural de pragas, né? A praga que vai ter na soja, no milho, ela vai estar sempre ali, porque todo ano o produtor está fazendo isso. Tem um pesquisador da Embrapa que chama essa sucessão de burra, inclusive. Olha. Mas é que é muito utilizada. Uhum. Tá? Então, para reverter isso aí, pode fazer a rotação, que é só corrigir que eu falei que seria por 4 meses, mas pode ser utilizada por 2 ou 3 safras seguidas, né? Esse pastejo, e a gente vai promover com isso a rotação. Muito bom.
Desculpa. Não, pois não, pode concluir. Sobre a estratégia, ainda tem a injeção também de leguminosas, que pode ser utilizada no sistema para integrar melhor e fazer a fixação de nitrogênio atmosférico, né? Então, sobre as estratégias, existem várias e várias possibilidades. Isso vai depender do objetivo de cada produtor, da realidade de cada região, onde a gente consegue inserir soja, ou consegue inserir milho, ou consegue inserir algodão. Então, dentro da ILP, são inúmeras as estratégias que podem ser utilizadas, né? Bom, e todas essas informações que você trouxe, elas estão compiladas no seu e-book, que é gratuito, as pessoas não pagam nada para baixar. Só rapidinho, como é que a gente faz para baixar esse e-book? Eu já baixei o meu, né? Agora vamos mostrar pro pessoal como é que faz para baixar. Já garanti o meu. Já garanti o seu. Para baixar, Divino, basta entrar no site da Barenbrug, que é www.barenbrug.com.br, e vai abrir já um link com um formulário simples. Você preenche lá com seu nome, seu e-mail, seu telefone, qual o segmento da sua atividade, e já fica disponível para download. Esse Barenbrug é com G mudo no final? Como é que é? Como é que escreve Barenbrug? O nome é difícil. É complicado, né? É Baren com N, né? Não é M, é N. N de navio. Isso, B-A-R-E-N e Brug com G mudo, B-R-U-G. Muito bem. Sâmia, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua participação conosco, e com certeza em breve você volta aqui com mais algum assunto bacana para o produtor. Com certeza, eu que agradeço, viu, Divino? Muito obrigado pela oportunidade de conversar sobre esse assunto, que, como eu falei no início, está muito atual e é muito importante para o nosso agronegócio brasileiro, e também divulgar aí o e-book, que traz grandes informações aí, bem práticas, né, e bem direcionadas mesmo para bons resultados, né? Então eu que agradeço, obrigada, viu? Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.